dia para vocês, que coisa boa, né? Bom, como podemos classificar as cadeias carbônicas? Então, aqui a caricatura lá do Kekulé, um ano aí bem novinho, tá? 1861. O carbono forma o que já vimos? Cadeias carbônicas, encadeamento. Essa propriedade é a principal responsável, certo? Pela existência de milhões de compostos orgânicos. A cadeia carbônica é o conjunto de todos os átomos de carbono e de todos os heteroátomos. O que é heteroátomo? Vamos pegar pela formação da palavra. Hétero quer dizer diferente, então são átomos diferentes ligados, posicionados entre os átomos de carbono, constituindo a cadeia carbônica. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Nós temos carbono e carbono. Tem heteroátomo aqui? Não, porque entre eles não tem um elemento diferente do carbono posicionado entre os átomos de carbono. Nessa outra estrutura aqui, ó, carbono entre carbono, carbono entre carbono, carbono entre carbono, carbono entre carbono. Tem heteroátomo nesse composto? Não tem heteroátomo aqui. Aqui tem heteroátomo? Tem, tá bem claro aqui. Quem é o heteroátomo? O átomo de oxigênio. Esse oxigênio aqui, ele é chamado de heteroátomo. Vamos para a definição. Heteroátomo é um átomo diferente entre os átomos de carbono. Esse oxigênio está entre carbono? Não, está entre um carbono e um hidrogênio. Então, esse aqui não é um heteroátomo, diferente desse aqui, que está em vermelho. Ok? Para classificar a cadeia carbônica, é preciso entender que a cadeia tem uma parte que é principal e outra parte que é uma ramificação. A cadeia principal, quem é ela? É sempre a maior sequência de carbonos que ela pode agrupar. Se a cadeia apresentar carbono terciário ou quaternário, o eixo com a sequência de carbonos mais longa será a cadeia principal, certo? Ele está dizendo o seguinte: se a cadeia tiver carbono terciário, certo? Esse aqui é um carbono terciário, ou tiver um quaternário, a cadeia principal é aquela que vai agrupar a maior quantidade de átomos de carbonos, ok? E a ramificação é o que vai sobrar. Então, observe essa parte que está demarcada aqui em verde, é uma cadeia que tem 4 carbonos. Ela é chamada de cadeia principal. Essa parte aqui embaixo, a gente chama de ramificação, tá certo? Então, toda cadeia tem a parte principal e tem também a parte que é ramificação. Aqui nós vamos observar alguns radicais, certo? Para aquelas ramificações que nós acabamos de ver, assim como também para a quantidade de átomos que está na cadeia principal. E aqui nós vamos aprender as seguintes ramificações. Você vai dizer o nome de um radical substituinte, certo? Você vai colocar aí a finalização -il ou a finalização -ila, tá certo? Fiquem calmos, que isso aqui é fácil para a gente aprender. Então, aqui só tem um carbono. Qual é o radical para um carbono? Met. Qual seria o nome desse radical? Só é acrescentar -il mais -ila. No caso aqui, o composto que tem só um carbono, o prefixo para ele é o quê? Met. Qual seria o nome desse radical? Só é acrescentar -il ou -ila. Então, você vai chamar metil ou metila. 2 carbonos, o prefixo é et. Qual seria o nome do radical? Coloca -il ou -ila. Então, qual seria o nome? Etil, tá? Então, dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma aqui, é tudo a mesma coisa. É que 3 carbonos, prop. Então, tá aqui, propil. Eita, apareceu outro agora chamado isopropil. Mas olha como é fácil de diferenciar um do outro. O propil, a ramificação está na extremidade. O isopropil também são 3, ó. Prop quer dizer 3 carbonos. Então, 1, 2, 3 carbono, 1, 2, 3 carbono. E agora, quem é prop e quem é isopropil? O propil é o simples, ó. O isopropil é muito fácil. Você vai ver um CH
e vai ver 2CH3 ligado a ele, ó. 2CH3 ligado a ele, e a extremidade livre aqui. Por quê? Se vocês lembrarem, existe um termozinho importante que chama radical livre, que são muito perigosos para o organismo. E a gente tem que combater ele por meio de antioxidantes fortes. Por isso que a gente tem que combater com boa alimentação. Então, esses radicais são muito perigosos, tá? Ao organismo humano, ao meio ambiente. Então, a diferenciação deles está exatamente nessa ligação aqui, constituindo o radical. Então, propil é bem assim, mas quando tem 3 carbonos com 2CH3 na ponta, a gente chama isso de isopropil. Vamos avançar. 4 carbonos, buti, né? Então, será butil, eita, mas também tem o sec-butil, tem o isobutil e tem o terci-butil. Como diferenciar cada um? Porque todos têm 4 carbonos. Só muda a posição do radical livre, tá certo? Só muda a posição da liberdade da ligação. Então, se observar nesse primeiro, é que nem no propil, está na extremidade. Se você observar aqui, ele está no carbono que é o quê? Secundário, por isso que tem sec de secundário. Então, ele é sec-butil. Butil porque tem na cadeia principal 4 carbonos, e sec porque a valência livre está no carbono secundário. Isobutil. A denominação iso já apareceu aqui em cima. Qual a diferença? Sempre tem que ter 2CH3 ligado no CH. Observa aqui, ó. Tem um CH3 aqui, tem outro CH3 na ponta e tem um CH, certo? Não, de cima não, perdão, o de baixo. Tem um CH3 aqui, tem outro CH3 aqui e tem um CH. Concordam comigo? Tá aqui em cima, ó. CH3, CH, CH3. Essa é a estrutura do ISO. Então, o ISO aqui tem que ser exatamente o mesmo, ó. CH3, CH3, CH. E por que butil? Porque 1, 2, 3, 4. O próximo, tercibutil. Terci é isso mesmo. Terci é isso mesmo que você pensou. Vem de terciário. Perceba que este carbono aqui é terciário. 1, 2, 3. Então, ele é tercibutil, porque tem 4 carbonos na estrutura. Tem mais 2 aqui, ó. Isso aqui a gente chama de anel aromático, tá? Já guardem isso na memória de vocês. Quando vocês virem um anel com 6 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e duplas ligações alternadas, a gente chama isso de anel aromático. Só que o anel aromático, quando tem uma extremidade livre aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, em qualquer outra posição, a gente chama isso de radical fenil. E assim como tem um radical fenil, tem um radical benzil. Qual a diferença do fenil para o benzil? É um CH2, ó, que está entrando aqui, que não tem aqui em cima, ó. Tá certo? Então, a diferença é só essa daqui. E assim nós vamos avançando, ó. 5 carbono, pente. 6, hex. Então, seria hexil, professor? Exatamente. Epitil, octil, nonitil, dectil, e assim por diante. A nomenclatura para os radicais. Isso aqui, pessoal, é mais com o treino. Com o treino, a gente consegue acompanhar tranquilamente. Veja o exemplo. Observa aqui na ponta, ó, uma cadeia carbônica relativamente grande, certo? Onde o exercício seria identificar o nome dos radicais que estão assinalados. Se nós observarmos aqui, ó, olha, professor, aqui tem 3 carbonos. 3 carbono é o quê? Prop, certo? Prop. Por que tem il? Porque isso é um radical, então chama propil. E por que tem esse iso aqui? Porque esses 3 carbonos estão mostrando que tem CH3, CH3 ligado no CH, certo? Se fosse em linha reta, seria propil somente. Mas esse aqui é o isopropil, tá certo? Se tivessem 4 carbonos, olha aqui, professor, 4 carbonos à direita. 4 carbonos é o quê? Buti.
Mas é o nome do radical, professor. Então, põe IL nele. Então, é butil. E por que que tem esse ISO? Olha para cá, o mesmo ISO daqui, ó. CH3, CH, CH3, ó. CH3, CH3, CH. Então, é ISO. Por que butil? Um, dois, três, quatro carbonos. Lembra, do mesmo jeito que tem butil, isobutil, tem sec-butil, que seria essa ligação aqui que está fazendo com esse, estando no carbono secundário, e o tesse-butil, quando a ligação está exatamente no carbono terciário. Esse aqui é exatamente essa figura, deixa eu voltar para vocês, é exatamente essa figura aqui, certo? Com 6 carbonos, só que aqui ele está mostrando o anel fechado, e aqui ele está mostrando os elementos presentes em cada ponta daquela. Mas estão 6 e as duplas estão alternadas, então isso aqui está ligado direto, é o fenil. Se tivesse um CH2 ligado a isso aqui, benzil. E esse aqui, que são 2 carbonos com uma dupla ligação, não está naquela tabela, mas isso aqui chama de vinil, ok? Vamos para cá. Como que a gente chama o A? Metil, porque só tem um carbono. Por que que esse aqui é propil e não isopropil, como aqui de cima? Olha a diferença. Para ser iso, para ser propil tem que ter 3, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas para ser iso, tem que ter 2 CH3 com o CH. E aqui não tem isso. Então, esse aqui é o comum, é o propil. Esse outro aqui, isobutil, é exatamente igual a esse aqui de cima, isobutil. Isopropil é exatamente igual a esse aqui. E o sec-butil, observa o que eu disse. Que carbono é esse aqui, gente? Esse aqui está ligado diretamente, ó. Está ligado a esse carbono aqui. Então, vem aí um carbono secundário, ok? Então, esse carbono aqui vai ligar aí, vai dar um composto sec-butil.